estamos aqui para o segundo episódio do ConectaCast. Hoje a gente vai trazer um tema que eu acredito ser de extrema relevância, um tema que está aqui dentro, está rodando no universo corporativo, dentro das empresas que realmente estão antenadas para o futuro, que é o tema do ESG como estratégia de negócio. E para isso eu trago aqui dois grandes amigos, dois especialistas, o Leandro Zanini, na frente ambiental, que ele é diretor da Multiágua, especialista em tratamento de água e efluentes, um grande amigo meu. E também o Marcelo Petrelli, que está à frente da área de governança de muitas empresas. Ele é um especialista em governança do Conselho Administrativo e Gestão Estratégica. Marcelo também é um grande conhecido meu. E a gente vai debater sobre essas questões de ESG, estratégias dos negócios, como que realmente isso está sendo tratado e discutido dentro das empresas hoje em dia. Leandro, tudo bom? Obrigado por receber o nosso convite, aceitar o convite e participar aqui de mais um ConectaCast, nosso segundo episódio. E para a gente começar essa conversa, né, de um tema tão relevante hoje, conta para a gente, faça uma definição rápida aí, o que é a sua área de atuação, o que é o seu dia a dia nessas questões ambientais que você hoje navega aí com a Multiágua em todas as empresas que você transita. Alisson, eu que agradeço participar do podcast aqui do Conecta. E falar da Multiágua é confundir um pouco a minha trajetória, né? Porque eu inicio a Multiágua em 1999, né? Que é o ano que eu ingresso na Faculdade de Engenharia Química, na Unimep aqui, o campus Santa Bárbara do Oeste. E então, dentro dessa minha caminhada, né, empresarial, a Multiágua foi se transformando, né, de uma empresa, primeiro voltada a um nicho, a um segmento, que era o segmento têxtil, né, atender caldeiras, sistemas de resfriamento, para uma empresa que hoje ela tem o desenvolvimento completo. Então, desde a captação da água de superfície ou água subterrânea até o reuso ou descarte, seguindo a legislação ambiental, do efluente, ou seja, daquele resíduo do processo industrial, passando por todas as áreas técnicas de uma indústria e de qualquer segmento. Hoje nós atuamos na indústria química, na indústria de alimentos, na indústria de farmacêutica, também atuamos nessa área de serviços, ou seja, aeroportos, shoppings, hospitais. Então é um ambiente bastante ampliado. Que legal, né? Isso valida e comprova o quanto que todas essas questões ambientais estão no seu dia a dia inserido, né? Com muita intensidade. E Marcelo, conta para mim, como que é o seu dia a dia? O que é aí a sua área dessa parte da governança, do conselho, dessa gestão estratégica? Bom, vamos lá. Alisson, obrigado aí pelo convite, Leandro também, né? A questão eu estou no mercado olhando essa agenda há 25 anos, né? A gente começou fazendo gestão, depois muita empresa familiar, começamos a olhar a sucessão, e aí, olhando a sucessão, entra o tema governança e entra o tema de conselho. Então, são 4 pilares que a gente atua dentro da ADM, né? Que contemplam realmente essas questões. E a governança, na verdade, ela é vamos dizer assim, né? Ela valida, em conjunto com a gestão, as boas práticas de uma companhia, né? Eu imagino. O tamanho e a importância que é isso, né? Da disciplina, né? Do olhar realmente aprofundado da empresa, quanto que a governança ela é relevante, extremamente relevante numa boa gestão. Mas o ESG, ele tá aí, né? Pingando, muitas empresas já falando sobre esse tema. Isso realmente é urgente no mundo corporativo hoje, Marcelo? Então, vamos lá, né? Eu, como administrador e gestor, eu não vejo como uma urgência. Eu vejo como uma prática diária. Sim. Tá? Quando a gente começa a olhar essa questão de ser urgente, a mesma coisa da tua área, que é de comunicação, a área do Leandro, que é ambiental, não são áreas urgentes. São áreas que, né, dentro do ESG ali, você tem, da governança, você tem a responsabilidade corporativa.
Sim. A hora que o gestor entende isso, a coisa não... Quando você começa a tratar com urgência, alguma coisa está errada. A urgência não existe na administração, na verdade, existe o plano, né? Você tem, na verdade, em vez de urgência, você tem gestão de risco. Isso. Que aí você reflete sobre, o que pode dar errado no movimento que a companhia do Leandro vai fazer em termos de efluente numa empresa muito robusta. Aí ele vai ter um grupo lá que vai tratar isso e vai deixar ali na gaveta. Se precisar, aí vira urgente e ele já tem o plano dele. Sim. Mas assim, eu como gestor, eu vejo que cada diretor, cada CEO, cada empresário tem que olhar isso como uma prática... É o arroz com feijão. Cara, quando você começar a pensar nisso dessa forma, você está no caminho certo. Porque acaba, né, no final da história, virando um comportamento, né? Isso aí é cultura, né? Cultural. Aculturado, exatamente. E, Leandro, quando ele citou essa palavrinha gestão de risco, eu imagino o tamanho e o quanto isso deve ser discutido dentro dos seus projetos, né? Quando você fala de um tratamento de efluente, cuidar da água que vem lá do mais fundo da qualidade, né? Da terra, e aí você tem que entregá-la de novo. Como que é isso? Isso tem que estar desde da base zero, né? A gestão do risco, daquilo que nós vamos entregar para o cliente, porque você tem tanto a responsabilidade de captar a água e fazê-la, né, de uma maneira que dentro da indústria você tenha um consumo sustentável, como também na parte da destinação do efluente, porque o efluente ele vai ser encaminhado de novo para a natureza, né, de novo para aquela fonte, né, no caso dos rios ou dos lagos. E quando você está devolvendo, você precisa ter um compromisso, não é um compromisso só legal, é um compromisso ético. Sim. Daquilo que você tirou, né, da forma como você vai devolver. Então, eu sempre penso que mais do que atender aos requisitos legais, tem que haver um comprometimento de fato da alta direção e de todo o time com aquele trabalho que é tratar os seus resíduos líquidos e sólidos. Isso é muito importante, porque nós temos sim um impacto de qualquer atividade humana e atividade industrial na nossa natureza, no nosso meio ambiente. Sim. Isso existe. Agora, como você encara esse impacto, como você minimiza esse impacto, é o que faz a diferença no meio que você está inserido. E eu como profissional de comunicação e marketing pela vida toda também, a gente entende, você soltou uma palavrinha que hoje eu vejo que é uma coisa extremamente irrelevante na questão de governança, que é a ética, né? E essa ética, ela transforma em posicionamento, nos valores do posicionamento dessa empresa, dessa indústria, né? E por que você entende como que as empresas vão lidar com esse posicionamento na sua comunicação, lidando com o consumidor e com o mercado cada vez mais exigente? Porque a gente sabe que hoje todo mundo está conectado, hiperconectado, hiperinformado, e o consumidor não é mais bobinho. Ele tem a informação na ponta do dedo com uma velocidade tremenda. E as empresas não podem mais se posicionar de qualquer maneira. Como que é lidar com isso, esse novo consumidor, Leandro, lá na ponta? Então, na ponta, isso tem feito uma diferença porque qualquer acidente ou incidente ambiental de uma atividade, ele automaticamente é multiplicado pelas redes sociais. Então, isso chega de uma forma muito ruim para o consumidor, né? Sim. E claro que ninguém quer atrelar a sua imagem ou seu consumo a uma atividade que faça exploração, por exemplo, de mão de obra escrava, que prejudique o meio ambiente. Que polua um rio, né? Que jogue ali qualquer tipo de resíduo. Isso causa uma necessidade de que se tenha, né, não só os processos bem estruturados, as etapas, essa coordenação das equipes de trabalho, mas também, como o Marcelo falou, do
o seu plano de risco, né? Da sua forma, como se eu tiver algum acidente, eu tenho que ter a forma como mitigar e contingenciar. Cuidar desse impacto, né, que é gigantesco na imagem da empresa. E Marcelo, diante desse... Voltando um pouquinho até, ajuda a gente a definir o que é o E, o S e o G de uma forma ampla, assim, bem direta? Bem resumida, né? É um sisteminha de gestão, na verdade, né? Que você vai olhar a governança da companhia, a questão ambiental e a questão social. Sim. De modo bem básico. Ações e práticas, né? Focaram para esses 3 pilares. E a gente costuma brincar na DM, que é a empresa onde eu trabalho, que a gestão é tão simples que chega até a irritar, né? Só que se executar ela todo dia sim, dia também, né? Chova ou faça sol, com problema de mercado ou não, é extremamente difícil e é isso que faz com que algumas companhias que a gente está olhando nessa disciplina ajudem elas a crescerem 20%, 30% ao ano por mais de 5 anos consecutivos. E assim, tudo baseado em indicadores, né? Números chaves, a gestão, né, administrativa principalmente, a gente olha para indicadores, metas, objetivos. E a governança, na verdade, vai depender desses indicadores para que ela seja realmente executada de forma a contento, vamos falar assim. Exatamente, que ela tenha longevidade, que ela realmente tenha aquela previsibilidade, aquele olhar para onde estamos indo, né? Uhum. Lindo, maravilhoso, né? Parece que planilha aceita todos os números, né? Tudo é lindo em planilha, mas na realidade, Leandro, ajuda a gente a entender quais são esses 1, 2, 3 indicadores chaves que a gente pode, que o empresário, que o gestor que está olhando para esse G, o mínimo necessário, já tentando aculturar esse movimento, ele começa a medir, ele começa a entender de um modo geral, por todas as indústrias que você percorre, o que ele precisa olhar? 1, 2 ou 3 indicadores chaves. Eu acho que o primeiro indicador é o consumo específico de água em relação ao produto que ele produz. Então, isso precisa estar muito claro dentro da gestão para que ele entenda quais são os gaps, ou seja, onde ele tem desperdício e onde ele realmente está fazendo a lição de casa corretamente. Então, esse consumo específico, ele vai num balanço hídrico dentro de um processo de micro e macro medição e dos controles produtivos. Aí ele começa a entender se ele tem eficiência e ele pode se comparar, né, fazer o benchmark com outras fábricas, com outros mercados, para que ele possa se posicionar de uma forma muito realista. Porque não adianta chegar e falar assim, eu sou sustentável no uso da água, mas qual que é o seu indicador? Qual é o seu consumo específico? Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro índice. O outro índice é a geração de resíduo sólido que ele tem no processo. Porque resíduo sólido a gente tem que entender que não é só a embalagem que ele recebe matéria-prima ou que ele vai depois destinar, né, junto dos seus produtos. Resíduo sólido é muito amplo. Dentro do processo produtivo, no próprio tratamento dos efluentes, na própria movimentação de combustíveis que ele tem, ele vai gerar resíduo sólido. Então, isso também precisa estar monitorado, precisa estar mensurado para que ele possa ter uma gestão ativa sobre isso. E resíduo sólido, normalmente, é onde está um grande filão da economia circular. Sim. Porque o resíduo sólido pode se valorar, ele pode se transformar em produto ou produto de baixo valor, mas ele sai daquela cadeia do aterro, que é a destinação hoje mais primitiva, vamos chamar assim, né? Que nós temos, que é simplesmente cavar um buraco, não é bem assim, mas vamos ser mais... mais prático. Cava-se um buraco, coloca-se aquilo que você não vai mais usar e depois enterra, né? Então, lógico, tem gestão, tem processos, todos os controles, né? Mas nós temos que enxergar esses 2 indicadores. O indicador
de água, consumo específico, Sim. e o indicador de geração de resíduos. Um terceiro indicador que hoje vem com bastante força é a descarbonização. Sim. Então, a descarbonização já entra na questão energética. Como que você está consumindo energia no seu processo? Tamanho e complexidade, hein? Marcelo, e olha que legal, né? Olha que narrativa, né? Ele trouxe aqui 3 índices focados no universo Exato. que a Multiágua atende. Mas essas reduções, esse impacto, parece uma discussão tão chata, né? E como que essa narrativa, como que o marketing, na sua experiência aí, quando você tem que aconselhar, levar algum tipo de informação para esse empresário tomar uma decisão, como que ele pode olhar para isso para que ele se torne atraente ou envolvente de uma forma que isso caia bem no posicionamento da corporação? Interessante a pergunta, né? Eu penso o seguinte, tá? A gente tem que pensar num profissional de comunicação como você, por exemplo, como um aliado estratégico. Uhum. E aí, sendo bem objetivo, e preto no branco, foi feito, o colega da comunicação vem e ele vai embalar aquilo da melhor maneira possível para entregar para o mercado. Tá? Eu acho que a gente não pode, de novo, né? Cair nessas armadilhas, às vezes, porque uma vez eu vi uma história que o pessoal falou o seguinte: quando o marketing falha, a verdade vem à tona, sabe? E que é uma coisa meio que a gente começa a entrar num caminho que às vezes começa a comprometer. Citou a questão ética, né? Eu tenho um irmão que é doutor em filosofia e vira e mexe, a gente toma um café se debatendo sobre as questões, porque na área de gestão tem muito essa questão de movimentos meio... filosóficos. Não, movimentos, na verdade, escusos, né? Na verdade, que as pessoas... né? E aí é um dilema, né? Hoje, né? Então, assim, como eu vejo, de forma bem simples, tá, Alisson? Quer dizer, eu estou numa companhia, tocando a gestão. Eles contrataram o trabalho da empresa do Leandro e contrataram o teu trabalho de comunicação. Cara, se eu conseguir tocar junto com meus diretores todos os pilares da governança... Como reza o figurinos? A responsabilidade corporativa. Sim. Cara, você tem um processo que vai impactar a qualidade da água. Quem pode resolver isso? Leandro Multiágua. Eu vou chamá-lo. Sim. Ele já vai começar o trabalho dele. Como que a gente pode comunicar isso para os nossos stakeholders? Eu não sou o melhor cara da comunicação, vou chamar um profissional. Então, cara, se fizer como tem que ser feito, a coisa flui assim... sem muito percalço. E eu vou complementar, né? Quando você traz um especialista, né? Por exemplo, na questão da governança, o que é importante? A governança não pode deixar a zona cinzenta. Sim. Num contrato. Não tem mais ou menos, né, Leandro? Não existe mais ou menos. Então, tudo tem que ser colocado, de fato, na mesa. Né? O problema, a solução e a forma como esses vão se interar. E acho que a governança faz isso. Na verdade, é assim, ó, quem está na reta. Cara, estou sendo bem assim. Eu gosto de ter uma linguagem mais prática, porque verdade. Senão tem um filme que chama Margin Call. E mais ou menos ao final do filme é quando quebra lá, não sei se vocês assistiram, né? É bem interessante. É um problema da área de bancos, enfim, né? E tá o maior BO, né? E os caras estão virando a madrugada para tentar resolver. E chega um dos CEOs do banco. E o cara chega de helicóptero, né? Até um dos estagiários fala, chegou a cavalaria, né? E aí vai todo mundo para a sala. E o CEO fala assim, é o seguinte, me explica o que está acontecendo como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu não quero nada de coisa... Simplifica para a gente poder resolver isso daí o mais rápido possível, entendeu? Então, é um pouco da minha... eu levo isso comigo. Essência, é isso daí. Porque senão a gente fica, dando muita volta e... Muitos conceitos. Cara, e na verdade é o seguinte, na outra ponta, né, no meu mestrado na Unicamp, que eu fiz em engenharia, eu olhei sobre sustentabilidade. Sim. Então, a gente olhou os 3 pilares, governança, ambiental e social, né? Sim.
E, era simples. Como é que você vai fazer uma obra de grande porte nesse bairro, por exemplo? Sim. Você conversou com os vizinhos sobre o impacto da sua obra no bairro? Como é que tá? Então, cara, é simples, né? Pra gente não ficar... Senão, porque a gente corre o risco de... Como tem muitas leis, cara, você fica enrolado nessa história e, na verdade, o impacto mesmo que está sendo na sua vizinhança não está sendo medido. Não está sendo percebido. Exatamente. Então... Ô Marcelo, você falou uma coisa aí que o publicitário, o comunicador, o estrategista dessa comunicação corporativa, ele precisa realmente da informação verdadeira. Porque não adianta, a gente vai levar e construir uma narrativa, o storytelling, a historinha que seja, para falar com algum dos nossos públicos de interesse, que seja o investidor, o mercado, o público final, e essa veracidade na relação com o ambiental, com o gestor, é de suma importância para a gente. Primeiro que a gente tem um nome a zelar, né? Nós temos que aqui assinar por uma campanha, por uma entrega, e alguém é o responsável. Nós somos o advogado da marca no final da história. Sim. Nós somos isso. Como você é advogado da governança, da gestão, e o Leandro aqui no papel de advogado ambiental. Estamos aqui fazendo uma historinha como se a gente estivesse, né, gerindo uma empresa. Mas legal. Mas isso é muito importante, essa questão ética, né? Essa informação profunda, analisada. Só que tem uma coragem atrás disso, né? Do empresário, do CEO, do tomador de decisão, entender como é realmente que ele vai se posicionar. Baseado em cima de toda a verdade, com qual viés, né? Que isso acontece muito. A gente sabe que tem muitas, entre aspas, comportamentos que podem levar uma empresa num risco de uma imagem tremenda, até o ponto de vir a quebrar por um risco não calculado diretamente na imagem dela. E Leandro, e tudo isso aí, você falou uma coisa aqui também, né, puxando um pouco do que você falou agora de pouco, sobre a economia circular, esse produto que pode ser reutilizado, essas embalagens. Como isso tudo pode ser olhado com inovação para uma novo design de um produto, um novo design de um serviço, que isso pode virar um diferencial para essa empresa, que ela possa explorar isso na sua comunicação? Aí nós estamos falando de um campo infinito. Porque desde o processo, né, que a gente pode chamar de Lean Manufacturing, que é você olhar para dentro da planta e entender esses gargalos e poder, né, desenvolver melhor layout, até o seu produto final, né, ter uma característica que permita que ele tenha um ciclo de vida, né, muito mais sustentável. Eu me lembro de casos concretos, né, de um cliente do setor têxtil que ele simplesmente ele está num setor muito competitivo, que é o setor do denim, né, que é o jeans, e ele não era posicionado no ranking nem perto dos 5, né? Mas ele entendeu, né? Observando, isso estava falando com o fundador, o CEO da empresa, observando no supermercado a embalagem. A embalagem de um produto, quando o fabricante queria destacar aquele produto, o que ele falava? Aqui vem mais 20%. Então ficava numa tarja, né? No topo, mais 20%, e aquilo destaca que a pessoa está levando 100 gramas, mais 20 gramas a mais pelo mesmo preço. O que ele fez? Ele aplicou isso no rolo do tecido. Então, ele aumentou a largura do tecido dele, então ele comprou máquinas diferentes, teares de larguras diferentes, e aí aquele rolo que teria, por exemplo, 100 quilos, ele enviava com 130 quilos. Tá. E isso dava um rendimento maior na confecção, na hora de cortar as peças. Olha só, por uma observação cotidiana, ele criou um diferencial no negócio dele, e aí ele implantou o quê? Uma logística de alta eficiência. Você não tem que ter estoque na sua confecção.
Você faz o pedido, eu te entrego no dia seguinte. Pronto. Caraca. Esse cara decolou. Esse é um cliente da sim. Multiágua e assim, a gente tem a maior satisfação e orgulho de atendê-lo. Que legal. Porque, veja, não é só na alta tecnologia, não é só na TI Sim. que a gente vai ter inovação. Sim. A inovação, ela está permeada, ela tá acessível a todos. Basta que você pense um pouco diferente. Eu acho que a inovação ela está dentro da criatividade. Do ato e do exercício, você realmente criar e reinventar aquilo que, numa observação de um mercado, de um outro segmento, que não tem nada a ver com Denim, ele foi lá e aplicou um método, vamos chamar assim, de mais por menos e reposicionou um mercado e, né, como você falou, decolou e teve um grande sucesso. Mas, Marcelo, olha que exemplo legal em tudo isso. Né? Imagina o esforço desse empresário para entender isso, para aplicar isso, para investir no novo equipamento, para fazer com que o mercado entendesse essa ideia dele e depois veio o quanto de rendimento melhorou lá na ponta, que isso por 30 centímetros às vezes pode mudar completamente o resultado da construção da produção de uma linha produtiva de jeans. Mas ali tem uma linha vermelha, né? Tem a verdade de verdade, né? A gente tem um terminho aqui nesse universo de SG, que é o tal do greenwashing. Como que essa comunicação honesta, como você olha o quanto é importante realmente essa comunicação ser honesta e verdadeira? Contando uma história como essa, qual que é o risco disso? Da meia-verdade, por exemplo? Bom, vamos lá. Greenwashing. Eu até, falando um pouquinho, né, dando um passo para trás aqui, eu estou tocando a frente SG do Ciesp, né? E eles, a gente terminou a COP agora recente, né, aqui no Brasil, né? E aí, eu até levei para o grupo o seguinte, né? As empresas se preparam para mostrar iniciativas ambientais na COP30, né? E aí, no valor econômico estava o seguinte, tá? A maioria dos brasileiros passou a gostar mais de marcas que realizam ações ambientais e sociais. Mas há também a desconfiança entre os consumidores. Então, na mesma matéria, entra um pouquinho, eu estou trazendo isso aqui foi de, agora, final do mês passado, outubro, né? Um pouquinho antes da COP, né? Cara, de novo, é uma questão de princípios, valores e questões éticas. Né? Se tocou a gente precisa tomar cuidado com a comunicação, e eu costumo colocar isso muito nos projetos que a gente olha. Se internamente a companhia não estiver organizada, cara, nem perca tempo de chamar o profissional da comunicação, porque ele vai criar uma demanda para nós. Que o que está um caos vai multiplicar por 3, e aí você quer vender, mas os processos não estão organizados, a liderança não está alinhada. Alinhamento do discurso, Marcelo, eu sempre falo isso. É verdade isso, né? Eu sempre falo, o querer tempo e recurso. A gente quer realmente falar ou se posicionar dessa maneira, em que tempo, em que momento do nosso projeto, e que recurso que a gente tem, seja energia ou financeiro. São 3 fatores, né, que eu acho que está muito alinhado isso, porque nós, como comunicadores, a gente encontra determinadas situações que é melhor nem esticar a pauta. Fala, não estão preparados para. Exatamente. Deixa rolar. Faz a lição de casa primeiro, né? Depois a gente vai... Depois, ou em paralelo, a gente já vai fazendo o desenho da comunicação junto com o profissional, para a hora que tiver um pouquinho mais organizado, a gente ter condições de falar, agora starta o teu projeto, porque a gente vai segurar a demanda que você vai criar. Porque fora disso daí, a gente vai, na verdade, só criar mais ruído internamente e vai vir um sentimento de frustração. O gestor não é bom, o colega da comunicação não funcionou, sabe? E, na verdade, é a liderança que a gente tem que organizar para que isso possa fazer sentido, né, nesse processo. Exatamente. Quando você falou de frustração, você está frustrando o consumidor. Que, de novo, eu puxo aquilo que eu falei no começo, ninguém mais é desinformado.
O consumidor está extremamente informado. Então, quando tem uma vírgula, né, ali no meio de um discurso, de uma narrativa, se aquilo não vira verdade, o consumidor não vai comprar pela segunda ou terceira vez aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço, esquece. Eu penso que a questão do greenwashing tem 2 caminhos, tá? Que a gente tem que estar atento. Primeiro, eu como consumidor não querer estar bem atento ao que eu estou comprando, né? Tanto na mídia quanto nas marcas, né? Para não cair nessa armadilha. Sim. E eu como gestor tenho que prezar cada vez mais para que isso não aconteça nos projetos que eu estou liderando. E se acontecer, eu ter tranquilidade e clareza suficiente para falar, olha, gente, para mim, isso não tá, eu não consigo conduzir dessa forma o trabalho, e aí você tem que se desconectar mesmo, né? Não tem como... Não tem meio... Não existe... Cara, não existe meio grávida. Ou tá ou não tá. Sabe, eu acho que tem valores, né? Isso daí vem de berço. Exatamente. Né? Exatamente, né? Ou da cultura da empresa, né? Eu tenho um caso concreto aqui também, né? Que também. Lá em junho desse ano, um cliente nosso nos chamou para fazer uma reunião, né? O diretor industrial participou o board da companhia, então o CEO, né, e mais a equipe técnica para falar sobre tratamento de efluentes. E aí a gente discutiu muitos temas, foi bem assim horizontal mesmo a questão. E aí eles pediram um tempo, né, para eles digerirem tudo aquilo que foi discutido na reunião. Sim, né? Imagino. E aí, depois disso, eles pediram uma proposta, né, para que a gente pudesse englobar todas essas frentes. E estou falando de junho, né, e semana passada, então agora, né, finalzinho de novembro... 4, 5 meses depois. Você vê. Nós fomos de novo para uma reunião de fechamento desse projeto. É um projeto de 1 ano, né, que ele tem o ESG, mas também tem outras questões legais de produtos que são banidos, né, da Europa, do mercado dos Estados Unidos. Eles querem introduzir todos esses conceitos dentro do processo e isso vai culminar no tratamento dos efluentes deles. Mas eu vejo assim, o nível de maturidade da empresa mostra muito isso. Não foi uma decisão tomada no calor. Nós conversamos em junho, nós apresentamos a proposta em agosto e agora, ao final, nós estamos negociamos, fechamos o contrato de um trabalho de 1 ano. Agora, o mais interessante, lá na cultura deles, um projeto desse, eles pedem que a gente nomeie um dono do projeto do lado da Multiágua e um dono do projeto do lado deles. E eles falaram assim: aqui todo mundo vai trabalhar para o dono, a urgência é do dono. Então, eu, diretor, o CEO ligou, todo mundo, assim, ó, não importa. Se precisar de nós vamos ter que trabalhar para o dono do projeto. Então, é diferente. Isso é até bonito de escutar, né, Marcelo? É o que eu comentei, quem está na reta, né, no final das contas. Exatamente. Né? A gente, nos contratos que a ADM inicia, isso daí é muito bem claro. Né? Quem que você vai nomear dentro da tua companhia que vai cuidar junto com a gente disso? É aquela coisa, né? Cachorro de 2 donos morre de fome, né? Porque a gente já teve projeto que está indo muito bem, tá? Mas os caras estavam tão entusiasmados com novos negócios que, fazia 3 meses que eu não via nenhum diretor. Uma vez eu vi entrando na companhia, vi no meio do chão, falei: ô, fulano, vem cá. Cara, vocês sumiram, meu. Eu sei que vocês confiam no trabalho nosso, mas não é assim que a banda toca. Você entendeu? A gente precisa... Eu sei, passa por uns hiatos e fala, será que tá indo tão bem assim, não é? Não, mas precisa ter essa... De novo, né, que eu comentei aqui com vocês, a gestão, né, ela é tão simples que chega até a irritar, mas tem que ter essa regularidade, o ritual, os responsáveis, né? Quem que dentro da companhia vai ser a interface junto com a empresa do Leandro? Sim. Senão não vai rodar, ele vai chegar lá, vou falar com quem? Fala com... Cara, não é assim que funciona. Não, ponta solta não funciona, né?
E falando um pouquinho disso, desses parceiros, dessa cadeia de suprimentos, seja equipamento, seja produto, seja serviço, como que o marketing deve estar alinhado, Leandro, na sua visão aí, com todas essas questões de governança e de gestão, para que isso realmente funcione, que ele possa se comunicar da melhor forma possível, que tenha, assim, essa essência aí de que, poxa, os parceiros são eles funcionam assim, eu imagino que tenha uma cumplicidade e uma cultura muito alinhada, correto? Totalmente, né? O marketing, ele tem esse poder, né, de alinhar, né, e revelar aquilo que muitas vezes a empresa ou a indústria não sabe comunicar, né, porque ela faz muito bem, mas ela é muito introspectiva, né? O empreendedor tem essa característica de ser, né, muito isolado nas suas decisões, e aí isso acaba às vezes transferindo para a cultura da empresa. Então todo mundo faz muita coisa boa, mas todo mundo fica quietinho e faz só no seu quadrado, né? Então acho que o marketing tem essa grande missão de revelar tudo isso, mas tudo tem que ser de uma forma estruturada. Não adianta, como o Marcelo comentou e como você também, Alisson, falou, chegar para gerar uma demanda onde não se tem um planejamento, não se tem essas condições. Controlar fornecedores não é uma tarefa fácil, porque exige, né, um nível de auditoria, um nível de conhecimento muito grande. Eu vejo isso nos nossos clientes que atendem os grandes magazines de roupas, né? São 2 players no mercado que conseguem fazer isso de uma forma muito estruturada. Os demais não têm condições. Então, não é fácil. E também, obviamente, vai aparecer coisas que ninguém gosta, né? Então, aí é que o calo aperta, né? Porque, de repente, né, você vai mostrar um lado, né, que você, né, de repente não é tão legal assim. Por isso que a comunicação, né, ela acaba meio também ajudando a empresa a cuidar desses fatores para que isso não vire um detrator na imagem dela, né? Isso uma coisa vai puxando a outra. E hoje em dia a gente sabe quanto que a comunicação ela é possível de ser medida, né? A gente vê tantos views, principalmente os views, os likes e toda essa interação, né, que o consumidor, que o público em geral usa das suas redes sociais, seja lá mais pro lado profissional, um LinkedIn da vida, um Instagram do dia a dia da vida, né? Como a própria rede chama, né? Social. E Marcelo, a gente vê que lá na gestão da governança, tudo também é muito metrificado, né? Como você olha para a gente olhar para que métrica ou que número que a gente poderia apoiar essas empresas aí na frente da governança que faça sentido? Como eu perguntei para o Leandro lá no ambiental e na governança, quais são os números que você costuma discutir que isso vai cair bem na imagem corporativa? Putz, tem uma infinidade, na verdade, de KPIs, indicadores de desempenho que a gente pode olhar, tá? Desde a capacidade de por exemplo, aí governança fala em equidade. Sim. Né? Quer dizer, como é que está isso dentro da companhia? O tratamento justo, igual, você consegue medir? Sim. Por exemplo, uma companhia que tem 200 colaboradores, né? Qual que é a relação de equilíbrio nos mesmos cargos entre gênero masculino e feminino? Sim. Qual a relação, por exemplo, só que eu já vou dar 2 indicadores, a primeira relação se é igual, né? Se tem mais mulheres ou mais homens. Segundo a questão de remuneração. Ainda muito falado que as mulheres recebem menos do que os homens no mesmo cargo, né? Então, cara, assim, precisa ver também, a gente precisa sempre olhar na questão de indicadores de governança, o que faz mais sentido pro segmento que você atua. Sim, total.
Porque pro Não teu é segmento... ficar só falando de qualquer coisa, de qualquer numerinho, aos leaus, né? Exatamente. O que realmente é verdade. O que faz sentido, é. na verdade, quando eu sentar com os meus diretores, com os meus sócios, Sim. que nós vamos olhar na reunião de resultado. E não precisa ser um monte, né? Às vezes é Pelo dois, contrário, muito bem né? feito. Exatamente, é o arroz com feijão. Vamos olhar ali os principais, a espinha dorsal, que mostra para nós, como diretores, que a companhia está no caminho certo e que a gente não está fazendo nenhuma coisa, nenhuma lambança, vamos falar assim, né? E aí, quando você tem bons gestores, isso naturalmente vem. Seu segmento é esse, a gente já tem, dentro dessa agenda de 25 anos de trabalho, a gente já tem mais de 50 segmentos atendidos no portfólio. Já passou por tudo. Não por tudo, mas por quase tudo. E a gente, a gente costuma falar lá que é o seguinte, as nossas empresas que a gente trabalha atendem grandes contas. Então, são pequenas e médias que atendem, TAM, Caterpillar, né? Mali, Magazine Luiza. Então, a gente tem a linguagem da comunicação, não a sua comunicação do marketing, mas de como lidar com essas companhias de modo que essa comunicação flua B2B, tá? Sim, total. Estou falando da comunicação de mercado, é uma outra, aí é uma área que eu não entro, apesar de ter formação, sou administrador, fiz MBA, mas não é o meu foco é governança e gestão, né? E quando você falou aí de equidade, diversidade, né? Essa parte de cuidar do social, Leandro, a gente não pode esquecer do S, né? Do ESG, que é uma parte fundamental nessa gestão, né? E esse impacto social, para que ele seja realmente positivo, falando de inclusão, ajustes, a equidade de salários, o volume de mais homens, mais mulheres dentro, isso tudo eu imagino que a empresa ela tem que cuidar disso, mas tomar muito cuidado também para com a autopromoção que não é verdadeira, né? Eu imagino. O quanto sensível você imagina que isso seja? O problema são as ondas. Quando a empresa decide, né, embarcar numa onda, você sabe que a onda acaba. E aí, normalmente, vai acabar na areia. É boa, sensação. Ou numa pedra. Né? Ou talvez numa pedra. Então, assim, isso não tem aderência e fica muito fácil, muito raso, né, de mostrar que, na verdade, o social não era verdadeiro, ele não era uma questão da cultura, e sim foi uma autopromoção. Então, essas questões de equidade, etarismo também, né? As questões envolvendo aí as comunidades, tudo isso tem que ser tratado de uma forma muito aberta, né? Pela direção da empresa. E eu fico preocupado quando eu vejo, né, que, por exemplo, a indústria está querendo pegar uma bandeira, né? A gente viu as ações de grandes marcas, né, serem extremamente desastrosas quando escolheram um lado. Né? A Jaguar fez isso e quase afundou a venda de carros dela, né, quando escolheu um lado. Aquela cor, né? Mudaram de cor lá, não foi? Um negócio... Então, assim, eles tem que ser algo que seja perene, né? Então, o social. Uma vez eu estava conversando com um diretor de uma indústria, de uma indústria média, né? E eu estava falando para ele de algumas questões, né, que eu vivo muito da questão social também, porque é algo que me atrai, né? Sempre pro bono, mas eu me envolvo com várias frentes. E aí ele virou para mim e falou assim: a minha responsabilidade social é pagar os meus funcionários e pagar os tributos sociais. É isso que eu faço. Aí eu parei e falei, bom, esse cara não está preparado para continuar a conversa, né? Sim. Vamos encerrar. Porque nessa visão míope, né, eu não digo que não... que ele não está certo de certa forma. São obrigações. Isso. São obrigações. Mas, de fato, nós temos que entender, assim como no meio ambiente, quando a gente vai captar, né, um recurso e tem o compromisso de devolvê-lo, né, em melhores condições,
não só pelo aspecto legal, porque o aspecto legal pode te permitir devolver pior. Sim. Isso já aconteceu, né? Nós tínhamos um cliente, né, que a característica do rio que ele abastecia a indústria dele permitia, por exemplo, que ele devolvesse a água ruim, porque o rio é muito ruim, a classe do rio é muito ruim. Mas ele não. Ele fez o melhor tratamento possível com tecnologia daquela época. E aí, quando o órgão ambiental foi fazer a fiscalização, o próprio fiscal falou assim: nossa, mas por que você está descartando a água assim, transparente, desse jeito? Você não precisa fazer isso. Ele falou assim: mas o problema não sou eu. O problema é o que eu vou dar de exemplo para os meus funcionários, para a minha comunidade, para os meus clientes e para os meus fornecedores, porque todo mundo que vem visitar minha fábrica, o primeiro lugar que eu levo eles para conhecerem é a minha estação de tratamento de efluente. E aí eu mostro o porquê que isso dentro da minha cultura tem a qualidade do meu produto e tem o preço justo para ser pago por isso. Tem um custo, né? Exatamente. Então, social, ele vai envolver também esse tipo de alinhamento e posicionamento. Sim. Não é só discurso, não é só modinha, tem que ser algo que seja realmente uma cultura de inclusão, sim, uma cultura que vai permitir, por exemplo, essa interação com a sociedade, né? Porque se a empresa acha que ela não tem responsabilidade nenhuma, e a gente tem que, acho que, um pouco desmistificar aqui esse conceito de que o governo resolve tudo. Eu acho totalmente errado, né? Eu não concordo com os impostos que nós pagamos. Eu acho que é muito caro para pouco retorno. Mas eu vejo a sociedade americana, né? Lá a comunidade, ela se pertence. Então, se existe um problema na cidade, não é o poder público que vai resolver. A comunidade se reúne para resolver. Para se engajar para resolver. Então, acho que isso faz muito mais sentido, né? Do ponto de vista. Leandro? Só complementar isso que o Leandro comentou, né? Você veja, ele citou exemplo aí. Eu vou fazer 2 conexões só para a gente até nivelar o conhecimento do grupo e do pessoal que está acompanhando aí, né? Esse trabalho, né? Ele falou desse empresário, e esse empresário, na verdade, ele tocou no ESG nas 3 pontas, né? Sim. Mexendo no ambiental, que é o tratamento do efluente, melhorando a qualidade da água, isso já impacta no social, sim, né? E impacta no G, que é a responsabilidade dele corporativa, que é um, sim, dos pilares da governança, né? Sim. E aí eu queria só conectar, né, que tem a questão do desenvolvimento sustentável, que foi, né, feito por uma primeira-ministra norueguesa na década de 87, final da década de 80, que é o seguinte: é o desenvolvimento que satisfaz as nossas necessidades do presente. Vou repetir. Sim. Desenvolvimento que satisfaz as nossas necessidades do presente, sem comprometer as necessidades da geração futura de também usufruir desses recursos. Então, quer dizer, é um pouco dessa visão desse empresário. Quer dizer, eu estou fazendo isso não é porque... Eu estou fazendo isso porque eu estou olhando lá na frente. Quer dizer, será que o teu filho, o teu neto vão ter a capacidade de tomar uma água potável, por exemplo? Esse que é o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a gente usar de modo que não comprometa a geração futura de também utilizar esse recurso. Gente, isso aqui virou uma aula para mim, que legal. Puta, que debate delicioso. Ficaríamos aqui por horas conversando sobre tudo isso, mas a gente tem um tempo. E tudo que você está falando, Marcelo, é muito legal, né? E Leandro também, tudo está lá dentro da cultura. Mas quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, né? Da onde vem essa essência, que é a educação, que é o buscar por conhecimento, que é aplicar isso dentro da empresa numa ação dessa, como eu peguei uma água ruim, mas eu vou entregar uma melhor e está tudo bem. Né? Isso entra no social porque ele está entregando algo para o futuro, como você acabou de citar. Isso é sensacional.
E nós falamos bastante de ESG. Marcelo, Leandro, vocês entendem que tem alguma coisa? Como vai ser essa evolução do ESG no futuro daqui 5, 10, 15 anos? Quanto isso vai ser realmente relevante e transformador? Começa lá, Marcelão. Na verdade, a questão do ESG, né? A gente tem que também separar, né? Eu vi alguém falando, alguma notícia que a empresa quebrou porque estava olhando muito ESG. Não, ela não estava olhando muito ESG. O problema não é ESG, o problema são gestores que estavam com o foco errado. Porque, cara, uma companhia, e aí nosso amigo aqui é diretor lá do Ciesp, eu participo da reunião do conselho lá de Limeira, estou olhando à frente ESG. A questão não é o ESG, a questão é que uma companhia foi feita para dar lucro. Sim. Não adianta a gente também querer tapar o sol com a peneira. Você é empresário, você lida com um grupo de empresários, né, numa casa que é o centro da indústria, né? E a gente não pode cair nessa armadilha de achar que ESG não tem nada de conotação política, tem que fugir disso. Total. Começou nesse viés, é que nem o Leandro comentou, né? Eu comecei a falar, o cara não entendeu. Eu também estava numa indústria automobilística, comecei a falar sobre sustentabilidade, o cara falou, isso não dá dinheiro. Eu falei, bom, ele não vai entender o que eu vou falar. Infelizmente, não adianta eu ir para frente com essa conversa, porque não é uma conversa, e respondendo a tua pergunta de modo objetivo, não é uma questão que vai vir uma nova moda no futuro. Não vai. Por quê? Porque ética não vai mudar. Valores não vão mudar. Meio ambiente, necessidade de água potável, necessidade de... Cara, isso não vai mudar. Questão social, os desafios, quanto mais a população cresce, maior... Não vai mudar. Então, é uma agenda, na minha opinião, que ela só vai se aprimorar e vai ser, na verdade, cada vez mais, vamos dizer assim, cobrada pelos stakeholders e pela comunidade, o quanto que você está ou não aderente a essa prática. Essa é a minha visão de gestor. Posso estar enganado, mas assim, eu não vejo isso como algo que virou a página agora não é mais SG, agora é mais uma sigla. Não é a onda, né, Leandro? Não, eu não vejo não dessa forma. Eu, Marcelo, gestor, não vejo dessa forma. Só vejo crescer esse movimento. De fato, quando o SG, né, pelo BlackRock, né, que eles criam esse indicador para dentro do mercado financeiro, talvez eles não imaginassem, né, a extensão disso, porque saiu desse mundo financeiro e entrou no mundo da cultura, né? Porque hoje o ESG está difundido, né? Se você perguntar para qualquer jovem, ele vai entender. Eu me lembro que agora, nesse ano, nós realizamos a Feira Estudantil Regional de Americana, que é um projeto que começou aqui em Americana, de levar conhecimento para os adolescentes que estão na fase do ensino médio, passando para a faculdade, ou seja, levar informação do mercado de trabalho, das tendências do mercado, para que eles se conheçam, né, e se reconheçam, talvez, numa profissão, para aí sim escolher uma faculdade. E o nosso tema desse ano foi o ESG e a inteligência artificial. Ou seja, como essas duas coisas estão se conectando, como que isso, né? Então, você vê, não é um indicador financeiro só, né, para ranquear a empresa. É algo que realmente vai evoluir, né, mas ele entra numa agenda muito positiva. Até comentava, né, sobre as ISOs. Eu me lembro lá nos anos 90, quando veio, né, essa tendência das ISOs, muito puxado pelas automotivas, né, os fabricantes que já usavam isso para normatizar, para garantir qualidade, para garantir atendimentos a legalidades aí de trabalho, de meio ambiente. Alguém falou assim, isso aí é uma coisa que vai passar, né? E outros falaram assim, se você não tiver isso, você não sobrevive.
Né? Eu tinha esses dois posicionamentos. Eu falo que hoje o ESG espelha o que foi a ISO. Ele começou e, de repente, você vê de grandes empresas ou mega corporações passarem para pequenas empresas. Sim. Né? Que vão chegar lá. Né? E nisso, eu acho que o Marcelo é bem feliz em falar sobre o CIESP, porque eu, estando diretor titular aqui do CIESP Americana, já em caminho para a segunda gestão, né? São mais 4 anos. Lá no CIESP nós temos Departamento de Desenvolvimento Sustentável, nós temos uma jornada de descarbonização. Então, assim, tem vários programas, fórum, né, que podem trazer essa consciência, essa informação para essas indústrias. Então, esse é importante, né? Quando você tem uma rede de apoio com uma entidade que tem 8.000 indústrias associadas, né, está representando o estado de São Paulo inteiro, você não se sente sozinho. Você sente que você pode, sim, né, engajar os seus colaboradores, o seu time, né, numa jornada que vai valer a pena. Né? E o trabalho que o Marcelo faz em Limeira, frente ao grupo do ESG, é importantíssimo, porque eles estão ali na dianteira mesmo desses projetos. Que legal. Gente, queria muito agradecer. Que papo, né? Novamente, é quase sem fim aqui. A gente passaria o dia conversando. Agradeço demais, Marcelo, pelo conhecimento, por toda a informação sobre esse tema, né? Com o viés da comunicação, que para mim é super relevante. Eu estou aqui também à frente da M3 Connect há tanto tempo, nesse novo momento. E, Leandro, obrigado por convidar o Marcelo, né, para vir nessa jornada com a gente. Espero demais que esse conteúdo seja de suma relevância para quem está nos assistindo. Eu agradeço. Obrigado, Leandrão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alisson, pelo convite. E outras oportunidades, pode sempre contar comigo. E, Marcelo, obrigado por ter aceitado também o desafio de trazê-lo aqui. Quando o Alisson falou sobre o tema, você me veio na cabeça de imediato. Falei, eu não posso estar lá e não ter o Marcelo junto. Legal. Eu que agradeço tanto o Alisson pela iniciativa, parabéns. Eu vejo que você está focado em trazer conteúdo relevante para a tua audiência, né? E pelo Leandro aí também ter lembrado de me convidar, enfim, é um tema como você falou, né, cara, é uma agenda que a gente dá para desdobrar muito mais na tua área, depois na área dele ambiental, na minha área de governança, mas é importante que a gente conseguiu trazer aqui pontos que para quem está querendo, está com dúvida, está querendo se aprofundar no assunto, já vai ter o caminho a ser seguido. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Gente, ficamos por aqui. Agradeço para quem chegou até aqui nos últimos minutos do ConectaCast. Até o próximo episódio.